Muito bem, então vamos começar. Meu nome é Bárbara, eu faço parte desse grupo de apresentação. Lemos o livro o livro Malditas Fronteiras do escritor João Batista, que está presente conosco hoje. E eu vou apresentar um pouco do contexto e do livro. O trecho que a gente vai trabalhar principalmente começa com o narrador personagem Valentino, falando suas memórias saudosas da Alemanha, citando sua amiga de infância, Sophie, pulando numa amarelinha. Ele descreve a situação ao redor, ele descreve o rio, as paisagens, o cheiro do lugar, e descreve muito bem a sua amiga, Sophie. Ele descreve a personalidade dela, a aparência dela e coisas muito minuciosas. O jeito que o cabelo dela balança, a dificuldade que ela tem em pular amarelinha, até o jeito que ela retorce os pés tentando pular, e o jeito que ela cai. Mas ao mesmo tempo que esse narrador personagem parece estar bem consciente das suas memórias, ele também está numa espécie de não distopia, mas ele não sabe exatamente o que está acontecendo, apesar de ter detalhes muito sórdidos. Ele se lembra muito bem da menina, dos ângulos dos pés dela e de tudo que está acontecendo ao redor, mas ao mesmo tempo ele associa a Alemanha com o Brasil, e aí o rio que passava na Alemanha, ele faz uma alusão ao rio que passa em Belo Horizonte. Ele não sabe muito. Eu sinto que ele está viajando entre o passado e o futuro, né? E aí corta para na outra personagem, Érica. Érica é uma mulher. Guilmar, você pode, por favor, só fechar o volume porque está dando eco. Obrigada. Então a gente corta para ter um quebra-texto assim e já vamos para a próxima parte de desenvolvimento. E a gente começa com uma mulher chamada Érica, que é questionada se é judia, mas não sabemos se ela é judia ou não, pelo menos não nessa parte do livro. E ela está indo para o Brasil com o seu filho Hans, viúva, e ela está num navio tentando apartar num porto do Brasil após o navio ser negado por vários portos. E depois de ter colocado seu filho Hans para dormir, sempre vigiando ali, né? Porque estamos em um contexto de Segunda Guerra Mundial, espero que isso tenha ficado claro para bastante pessoas, todo mundo aqui que está assistindo nossa apresentação. Está acontecendo a Segunda Guerra Mundial, né? Esse é o contexto do livro. E aí, mais um pouquinho para frente, é revelado que o marido da Erika, Hans, ele foi morto pela SS, a polícia do Partido Nazista. Bom, e aí ela tá vindo pro Brasil, tentando achar um lugar seguro para ela ir pro Hans. E aí ela tem uma conversa com um homem que ela não conhecia, que tá vendo a paisagem do mar, assim, vendo o porto. E ela tá também vendo o porto e eles começam a conversar sobre por que passaportes tão curtos. Ela questiona, por que passaportes tão curtos? Ele responde, para que vençam. Você é judia? E aí tem a questionamento, né? O que importa isso agora? E aí tudo vai girar a partir desse contexto de memórias, a falta de paternidade, essa dessa mãe, a dor da saudade, todo esse contexto de violência e tentar reconstruir vida nova e tentativas falhas. E eu acredito que isso de malditas fronteiras, né, seja uma alusão ao próprio personagem Valentino, que ele não sabe a fronteira entre o Brasil e a Alemanha, entre o passado e o futuro, esse estado psicológico que ele se colocou, né? Bom, agora eu vou passar a palavra para Isadora, que também vai falar um pouco mais sobre o texto lido. Oi, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Sim. Professor, então, eu queria começar falando que eu não consegui ligar a câmera porque eu estou num desktop e eu não tenho webcam. Tá, não tem problema não. Pode continuar, Isadora. Tá bom, obrigada. Só um minuto. Então, como a Bárbara já deu o contexto do livro, eu acho que eu vou só apresentar um pouco mais do João e aí começar fazendo a pergunta que eu elaborei acerca do texto e aí deixar o espaço livre para a galera. Então, gente, o escritor do livro é o João, que está aqui com a gente hoje, ele chama João Batista Mello.
Ele é escritor, compositor e cineasta. Ele é mineiro, de BH, formado em comunicação social pela UFMG. E um fato que eu achei muito interessante a respeito da escrita do João, procurando mais informações a respeito no Google, é que grande parte dos livros dele tem muito essa influência do realismo mágico, que é aquela coisa que a gente tem muito contato lendo Gabriel Garcia Marques e tudo mais. João, eu queria começar dizendo que eu achei o livro muito bom, na verdade. Muito, Obrigado. muito bom. Eu fui atrás da internet para ler mais, eu acabei não achando nenhum PDF nem nada do tipo, então eu comprei na Amazon. Eu estou bem ansiosa para chegar. Mas eu achei a história incrível, eu achei uma temática muito diferente do que a gente observa na literatura brasileira, porque essas questões de Segunda Guerra, nazismo, não são coisas que a gente tem muito contato aqui, porque não é algo que faça uma parte tão direta da nossa história. E aí, eu acho que a pergunta que eu tenho é saber qual foi o teu interesse em trazer esse tema para a nossa literatura, já que é uma coisa tão distante da nossa realidade enquanto brasileiro. Bom, obrigado a vocês que apresentaram aí o livro e eu. Essa sua pergunta, ela tem um fundamento importante, que assim, isso é algo não só distante do Brasil, mas pelo menos assim, em tese, né? Porque o Brasil teve um envolvimento muito grande com essa situação, mas era também algo distante de mim. Assim, eu não tenho parentes alemães, eu não tenho parente que eu saiba, parentes judeus, eu não tenho conhecidos alemães, né? Depois do livro, acabei conhecendo algumas pessoas, mas eu não tinha nenhum relacionamento. Então, da onde que veio essa história, da onde que veio esse romance? Quando eu tinha 20 anos, 20 e poucos anos, eu escrevi um roteiro de uma longa-metragem junto com um amigo. E esse roteiro, ele se passava em várias épocas da história de Belo Horizonte. E, para isso, eu fiz uma pesquisa bem razoável. E descobri um episódio que aconteceu em Belo Horizonte na época da Primeira Guerra Mundial, que surgiu um boato na cidade de que no Colégio Arnaldo, ali no Funcionários, que já existia, que as torres do Colégio Arnaldo tinham canhões escondidos para bombardear a cidade, porque os padres que dirigiam o Colégio Arnaldo são de uma congregação alemã, né? O Brasil já tinha aderido à Primeira Guerra, né? E aí correu pela cidade o boato de que tinham canhões escondidos. Aí isso foi crescendo, né? Não tinha rede social, mas de alguma forma as notícias corriam dentro da cidade. E aí um grupo de estudantes universitários, se não me engano, da Escola de Direito, invadiram o colégio, né? Os padres fugiram para o último andar, se esconderam, as autoridades foram para lá para pacificar, esclarecer, e a situação acabou se resolvendo. E, obviamente, não tinha nenhum canhão, né, escondido nas torres do Colégio Arnaldo. Mas, na época, me chamou a atenção como que, no início do século XX, 1900 e pouco, numa cidade que, naquela época, era tradicionalmente, fortemente cristã, católica, um grupo de estudantes atacava, ou tentava atacar um grupo de padres alemães, né, mais um grupo de padres, em razão de uma questão nacionalista. Ali, naquele momento, eu senti que assim, existia uma força que superava a religiosidade do belo-horizontino, do mineiro, e que fez com que houvesse uma tentativa de ataque, de agressão aos padres alemães, aos alemães.
E essa sensação ficou guardada lá no meu subconsciente por muitos e muitos anos. Até que, de repente, ela começou a ganhar forma numa história que abordava a questão do Colégio Arnaldo da invasão, mas não como foco principal. Um dos personagens principais do livro é um padre do Colégio Arnaldo, né? E a questão da invasão ficou mencionada como uma recordação, como algo no campo das lembranças, não é uma ação que aparece no livro. Mas, de qualquer forma, aquilo foi o ponto de partida para eu pensar numa história que colocava como ponto principal essa questão do nacionalismo, essa questão do conflito, do confronto em função de fronteiras, né? E aí comecei a fazer uma longa pesquisa histórica, da história da Alemanha, história do Brasil, e fui descobrindo um monte de episódios em que, durante a Segunda Guerra, houve agressões aos alemães, algumas agressões bem fortes, né? E não porque eram alemães nazistas, mas porque eram alemães, né? Muitos alemães que não tinham ligação nenhuma com o fascismo foram atacados, tiveram bens destruídos, foram presos, né? Enfim, foi daí que nasceu essa história do Malditas Fronteiras, né? E acho que eu não vou fazer spoiler, não, mas o romance ele vai sendo construído em cima desse relacionamento entre as duas crianças e os adultos que estão ali em volta, né? E a vida, as coisas que são importantes para aquelas crianças acabam sendo desmontadas, destruídas, pelo menos temporariamente, por causa do nacionalismo, né? E aí, esse termo Malditas Fronteiras, ele vem dessa presença quase metafísica da questão dos conflitos nacionalistas dentro da vida privada dessas crianças, né? E aí, uma curiosidade, esse livro, ele não... Né, foi um livro que eu demorei quase 10 anos para chegar na forma final dele, né? E ele não se chamava originalmente Malditas Fronteiras, né? Mas esse termo estava lá no livro, num diálogo, né, de personagens. E o mercado editorial no Brasil é muito complicado, é muito difícil. Acho que não só no Brasil, mas eu tenho a sensação de que no Brasil é pior ainda. E eu já tinha feito algumas tentativas de publicação do livro e ele não saía. E aí apareceu um concurso da Saraiva, que naquela época era uma rede de livrarias e uma editora forte, né? Eles fizeram um concurso para o selo de literatura brasileira, o selo Bem Virá. Eu fui escrever o romance. Aí, a hora que eu fui escrever, assim, eu já estava cansado de ficar tentando publicar o livro, e eu falei, eu vou mudar esse nome. Aí eu bati o olho nessa frase, né? Falei, esse título aqui tem tudo a ver com o livro, e quem sabe esse maldito romance acaba sendo editado. Aí ele passou a se chamar Malditas Fronteiras. O livro foi finalista, foi o segundo colocado nesse concurso da Benvirá, que teve 1.500 concorrentes. No mesmo ano, ele ganhou Cidade de Belo Horizonte, e a Benvirá publicou como Malditas Fronteiras, né? Mas, enfim, essa é a história do livro. Não sei se eu respondi a sua pergunta.
Respondeu sim, muito obrigada. Ótimo. João, eu tenho uma curiosidade, eu vou me adiantar aqui aos meninos, mas eu Sim. tenho uma curiosidade. Se você já pensou em filmar esse livro, porque eu acho que nossa, acho que essa história é incrível, daria, assim, um grande filme, assim, né, tipo o Menino do Pijama Listrado, assim, né, um grande filme contra mesmo a intolerância, né, hoje é uma questão que ainda atinge todo mundo, né, com os imigrantes, então, eu acho que o filme, se você filmasse essa história, ela teria muito interesse, né? Você ou outro cineasta, não sei. Né? Então, essa é uma pergunta que eu tenho. Eu diria que eu concordo com você e eu tenho o projeto de filmar o Malditas Fronteiras, ou como uma série, ou como um longa. A questão é que isso não é algo fácil, porque se o mercado editorial é complicado, o mercado do audiovisual é algumas vezes mais, né? Porque é algo muito mais caro, porque tem uma concorrência muito grande, os interesses de produção muitas vezes não são decididos nem no Brasil, né? Então, assim, é algo muito complexo, mas, vamos dizer, está na fila de projetos, né? Uma possível adaptação. Você conhece a Luciana Vilas Boas, que era editora da Record, né? Conheço. A pessoa que trabalha com ela se especializou em agenciar para o cinema, né? Uma jovem advogada que virou sócia da Luciana. Eu acho que valeria a pena você tentar um agenciamento, mesmo você perdendo o controle da obra como cineasta, né? Tentar um agenciamento do roteiro, não sei, o roteiro é muito bom, assim, daria um filme maravilhoso, né? Esse é um conselho. Assim, você tocou num ponto nevrálgico aí, que no caso dos meus romances, eu estou vinculando fortemente a minha participação na direção. Claro. Então, Insista isso nisso. pode ser um obstáculo. Insista nisso, vale a pena, eu acho, sabe? Vale a pena. Isso dificulta, vai mais fácil vender os direitos. Eu acho que seria um grande sucesso assim, no cinema, né? Amém, também espero que caso ele seja feito, seja. Isso. Quem mais? Perguntas, gente? Ô, Guiomar, a gente vai falar ainda do conto publicado na Folha de São Paulo e do Sim, curso. por favor, então, Gabriela, pode falar. Tá. Boa noite, João. Boa noite, Boa noite, Gabriela. todo mundo aqui da turma. Nós falamos, as meninas aí falaram, né, do romance, que é muito legal também. Assim, a gente não leu tudo, né, o texto na íntegra, mas pelo pouco que deu para conhecer, parece que é uma história que prende, né, o leitor. Depois eu fiquei com vontade de ler o texto todo, o livro todo. Eu vou falar aqui sobre o conto publicado na Folha de São Paulo, que ele chama O Espírito da Colmeia. Esse conto foi publicado pelo João em 16 de março de 1997 e ele foi dedicado para Dolly. Depois eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito disso, dessa dedicatória. E aí vou contextualizar aqui, né, a história. Fala o narrador é um homem e ele fala da história de vida dele com o pai, que eles tinham uma relação muito próxima e a família era composta pelos dois, era um pai solo, digamos assim.
E ele conta que o pai dele tinha um serviço que ele ia aos finais de semana no sítio do patrão para recolher o mel das abelhas. E várias passagens desse conto são bem assim, melancólicas, assim, ele lembrando dessa infância, de como que era esse serviço do pai dele. E o pai dele, durante a semana, ele trabalhava como garçom, e esse sítio que ele ia para recolher era do patrão dele. E aí ele contextualiza várias coisas, assim, ele compara, né, como se fosse... tem alguns trechos que eu marquei aqui. Por exemplo, ele fala, as abelhas eram novelos dourados... Gente, desculpa minha cachorra. Eram novelos dourados em torno de meu pai, como pequenos satélites irisados de luz. Na verdade, a distância não tinha como definir-lhes a cor, captando-lhes apenas o movimento de negras esferas. E aí, esse trecho é o que bem no comecinho do conto, e faz uma referência também para quem o conto foi dedicado, se é isso que eu entendi, assim, né? Fala isso aí dos novelos, né? E aí ele vai contando, assim, ao longo desse conto, o personagem, o narrador, que é ele que narra a história dele mesmo, com o pai, ele conta que ele queria conhecer, ele tinha um desejo de conhecer os pais biológicos, mas não porque ele queria, assim, ter uma relação afetiva, mas era mais por curiosidade, porque a relação afetiva que ele já tinha com o pai solo dele já bastava para ele. Mas e aí ele sabia que o pai já havia contado a ele que o pai viveu no orfanato. Então, o pai, quando mais velho, ele encontrou o garoto na calçada. Então, ele foi adotado pelo pai. Então, são os dois. O pai que viveu no orfanato, que também não sabe do seu passado, e ele adota esse garoto, que é quem conta a história. E aí ele vai narrando várias partes assim, da infância, dessa coisa do serviço do pai de recolher o mel. E aí ele fala que, certa vez, assim, mais velho, ele, já encaminhando mais assim, né, para o final assim, do conto, ele fala que mais velho ele começa a trabalhar em um banco, ele tem a vida profissional dele, e aí ele consegue dar uma vida melhor para o pai. O pai era garçom, só que ele estava ficando mais velho, então ele se aposenta, aí eles passam a viver em um apartamento novo e tudo mais. E aí depois ele volta nesse assunto aí da abelha, da colmeia, e como que é interessante que várias partes ele retoma esse assunto, porque é uma coisa que fica marcada pela infância dele. Então, ele vai retomando em várias partes assim, do texto. E ele fala que depois de mais velho, já casado com sua esposa e com seu filho, ele lembra a história das abelhas, reaparece na vida dele. Tem um trecho aqui que aí ele fala: durante muito tempo não revi as abelhas, pois raras se aventuravam entre os paredões de concreto que permeiam a cidade, já que ele morava na cidade e não no campo, né? Somente fui reencontrá-las uma década depois, ao lado de minha mulher e de meu filho, que papai não chegou a conhecer, que o pai dele já havia falecido quando ele casou e teve filho e tudo mais. Estávamos na casa de um amigo, situada num bairro onde as plantas ainda acham espaço para germinar. Então, foi no local onde na cidade é difícil mesmo de ter abelha, de ter colmeia. Então, foi num lugar que, assim, foi como se fosse sorte de ter aparecido a abelha lá. E aí, o filho dele que chama ele para ir ver essa colmeia, essas abelhas. E aí, ele se lembra de tudo. E aí, tem sentido também com o título do conto, que aí fala o espírito da colmeia. Então, ele retoma... Quando o filho dele chama ele para ver essa abelha, e ele chega lá e vê a colmeia, ele se lembra do pai dele, e aí ele fala com o filho: olha, agora eu vou te contar a história do meu pai. Então, essa relação das abelhas é o que permeia todo o conto, né? É o ponto-chave, assim, que vai ligando uma coisa na outra. E que retoma quando o filho dele chama ele para ver essa abelha. Ele fala, o filho mostra a abelha ao pai, né?
E aí ele chama, pai, venha ver, né? Como se fosse falando assim. Não é o texto não tem diálogo, mas como se fosse isso. E aí é isso o conto. É um conto muito interessante. A gente começa a ler assim e vai descobrindo alguns detalhes da história que são muito legais assim. E eu queria saber, assim, vou já adiantar minha pergunta, a dedicatória do conto seria para Dolly a ovelha? Esse conto ele tem uma historinha, né? A gênese dele tem uma historinha. Depois que eu publiquei o meu segundo livro de contos, que foi As Baleias do Saguenay, foi inclusive reeditado recentemente com uma orelha maravilhosa e lisonjeadora no bom sentido, da Guiomar. Obrigada pelo convite para fazer essa orelha. Muito obrigada, João. Eu que fiquei honrada. Mas aí, depois que esse livro foi publicado, um ano, 2 anos depois, eu não lembro exatamente, aconteceu a experiência do nascimento da Dolly, a ovelha que foi clonada, né? E o Caderno Mais da Folha de São Paulo fez uma edição especial, incluindo 3 contos sobre o evento da clonagem da Dolly, né? Foi um conto do Braulio Tavares, um conto do José J. Veiga e o meu conto, né? E aí o editor me deu, né, eu não lembro qual que é o prazo, 15 dias, alguma coisa assim, para eu escrever o conto, né? Aí eu escrevi, né, pegando já a história do pai, do filho, e eu nem me lembro mais o que acontecia, mas assim, a partir de 1/3 do livro, eu enveredei por um caminho muito ligado ao... Não era nem ao realismo mágico, era mais a ficção científica, né? E eu, coincidentemente, naquele período, tinha que participar de um seminário da empresa em que eu trabalhava, em Brasília, com o pessoal da área de comunicação, onde eu trabalhava, do país inteiro, lá em Brasília. Eu tive que ir para lá, né? E aí o editor me retornou falando: o primeiro terço do conto é maravilhoso, os 2 terços finais estão desmanchando tudo que o início tinha de bom. E você tem, acho que foi 2 dias, 48 horas para mexer nisso aí e me devolver, porque nós estamos fechando a edição. O dia inteiro eu estava no trabalho lá do banco, nas reuniões que eu tinha, no treinamento que eu tinha que participar. Aí, quando chegava de noite, os meus colegas iam passear para o Brasil, tomar cerveja, etc. Eu ia para o meu quarto, pegava o notebook e ficava lá tentando arrumar um jeito de mudar metade do conto. Aí eu peguei o primeiro terço que ele tinha achado, apaguei todo o resto e mudei completamente a minha abordagem. Eu esqueci a clonagem em si, esqueci a ovelha, esqueci a Dolly, esqueci a parte científica e comecei a pensar: o que é a clonagem? Pelo menos foi o impacto que a gente teve na época em que aconteceu, né? O que seria a clonagem? Seria uma nova forma de reprodução, seria a possibilidade de você, com o desenvolvimento daquela técnica, você ter seres sem pais, seres sem um vínculo, que não nasciam mais da forma como, vamos dizer, da forma natural, originalmente natural, né? Você tinha uma nova forma de reprodução e isso afetaria, sei lá, os vínculos de paternidade, de maternidade, os vínculos de filiação. Aí eu comecei a concentrar a história na questão do relacionamento pai, filho, filhos que não conhecem os pais,
que por isso que ele sai em busca de quem são os pais dele, né? Essa busca da origem. E as abelhas entraram aí na medida em que elas também têm uma forma diferenciada de reprodução, com uma especialização, inclusive. A maioria das abelhas não se reproduz, né? Aí eu resolvi focar a construção do conto, né, que era relacionada com a clonagem da Dolly, por isso é dedicado à Dolly, né? Mas eu tentei concentrar na questão da filiação, da paternidade, da maternidade, da busca das origens, né? Então, essa foi a historinha do conto, que não tinha esse nome foi dado pelo editor, O Espírito da Colmeia, né? Depois eu incluí no meu livro um pouco mais de swing, com o nome que eu tinha colocado originalmente, que é A Reprodução das Abelhas. Enfim, essa é a história do conto. Uhum. Com a sua explicação faz sentido, sim. Pelo menos para mim fez, né? Ele ter sido dedicado a Dolly. Eu tinha visto que eu olhei a publicação na Folha de São Paulo e eu vi que era próximo mesmo a data que foi a ovelha foi clonada. Sim. Aí durante a leitura eu fui tentando fazer conexões entre a ovelha, entre a relação dele com o pai, essa procura aí pelos pais biológicos. Boa observação, Gabriela. Eu mesma não tinha observado isso. É lindo o conto, muito bonito. Esse conto não existiria se não fosse a Dolly. Eu não tenho nada a ver com criação de abelhas, assim, morro de medo de abelhas, embora eu goste de mel, defenda a preservação das abelhas, mas elas bem distantes de mim. Então, assim, eu jamais pensaria nisso. Eu pensei porque me foi encomendado um conto sobre a Dolly, por isso também que está dedicado para ela. Obrigado, Dolly. Então, gente, para continuar aqui a apresentação, a gente vai falar agora um pouco também sobre o curta, né, que a gente teve acesso, que a Guilma passou para a gente. E aí, fazendo um link, né, com o que a gente tem conversado aqui até agora, né, os contos do João, a gente pode perceber que eles têm grandes influências, né, com o realismo mágico, com a literatura da fantasia, né, e além disso, dialogam muito com o cinema, como também já foi comentado aqui brevemente, né. O João, ele é crítico e produtor de curta-metragem, e aí o curta dele, Tampinha, que é o que a gente teve acesso, eu gostei bastante, assim, e eu fiquei até surpresa no final, que era uma contação de história dentro de uma escola infantil. E aí eu fiquei assim, pensando muito nessa relação, né, na sua relação, João, com as crianças. Eu queria até que você falasse um pouco sobre isso, porque depois eu fui pesquisar um pouco mais sobre a sua produção de curtas. Você fez outros curtas, né, infantis, inclusive um que eu gostei bastante, que eu vi só alguns trechos dele, que chama Um Ano Novo Danado de Bom. Eu achei bem assim, interessante a questão do mágico, né, do lúdico dele. Eu fiquei até querendo ver ele inteiro, mas eu não consegui achar ele completo. E aí o curta que a gente teve acesso, ele conta a história de uma menina pequenininha, né, que quando alguém espirrava perto dela, ela voava, essa parte eu ri tanto. E ele foi premiado, né, no Festival de Versini, no Uruguai, e ele é inspirado no livro da Ângela Lago, né, que é um livro também chamado Tampinha. E aí, já adiantando minha pergunta, eu queria saber essa relação que você tem com a questão do infantil, quais que são os desafios, né, de transformar um livro num curta-metragem e o desafio de transformar isso para criança, né, que não é a mesma linguagem, né, não é uma linguagem fácil, né, a gente pensa que é fácil, mas na hora de fazer é algo muito difícil, né. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente. Assim, eu gosto bastante de criança, de contação de história. Eu gostei bastante, vou trabalhar com esse curta futuramente, com certeza. E aí, tem como você falar um pouquinho para a gente? Claro. Bom, até
fazendo contas aqui, até uns 15 anos atrás, eu não tinha nenhuma relação com cinema infantil, com arte infantil, né? Eu gostava, né? E em 2002, eu comecei a fazer mestrado na Unicamp, né? E quando eu estava procurando a temática da minha dissertação, da minha pesquisa, eu passei por várias hipóteses que não deram certo. Meu orientador potencial falou que não tinha graça nenhuma. Até que, de repente, eu estava assistindo um filme infantil e me deu um estalo. Será que eu faço alguma pesquisa sobre cinema infantil? E pensei em abordar a questão da relação entre o cinema infantil no Brasil e a literatura brasileira, e a literatura infantil brasileira, né? Como que isso se comportou no tempo. Então, eu comecei a fazer a pesquisa, né? E acabei descobrindo que não tinha praticamente nada sobre cinema infantil no Brasil, nenhuma dissertação sobre isso, nenhuma tese, tinha alguns artigos isolados e bem específicos. Aí, a minha dissertação acabou virando a primeira dissertação do Brasil sobre cinema infantil brasileiro, né? Aliás, sobre cinema infantil de maneira geral, né? E logo depois que eu terminei o mestrado, abriu um edital do Ministério da Cultura e da TV Brasil, que se chamava TVE na época, para produção de curtas infantis, né? E aí eu saí procurando algum texto infantil que eu nunca tinha escrito texto para crianças, então saí procurando algum texto infantil que me seduzisse, né? E aí, faltando um dia para fechar as inscrições do edital, eu estava morando no interior na época, eu estava morando em Poços de Caldas, entrei numa pequena livraria lá e vi o livro Tampinha, da Angela Lago. Aí peguei, dei uma olhada e falei, é isso. Aí fui para casa, passei a noite escrevendo o roteiro, preparando a documentação para o edital. No outro dia, cheguei no correio, que na época assim, não existia mandar pela internet. Cheguei no correio, o correio estava fechando, eu pulei lá para dentro, entreguei o projeto e ele foi selecionado, né? E aí eu fiz o Tampinha, né? Foi aí que eu comecei a pensar na produção de cinema para crianças, né? E aí, quando eu tinha feito a dissertação, estava fresco na minha cabeça todas as observações, críticas, etc., que eu tinha percebido na produção do cinema infantil. Aí eu falei, bom, deixa eu ver se eu consigo fazer o que eu apontei como um bom caminho na dissertação, se eu não faço o que eu levantei restrições. E, infelizmente, o filme funcionou. E, a partir daí, eu consegui realizar mais 2 curtas voltados para o público infantil, né? O Ano Novo, As Fadas da Areia, que foi baseado num livro de uma escritora paulista, a Meisha Ravel, e outro livro da Angela Lago, que foi Um Ano Novo Danado de Bom. Então é isso. Eu achei bem legal, porque quando a gente está assistindo o curta, parece que a gente está dentro da cabecinha da criança, né? A gente tá vendo esse campo de imaginação dela, né? De como que a criança percebe o mundo. E eu achei isso incrível, assim, bem interessante. E a forma também é inocente mesmo da criança ver, né, as coisas como reais. Isso estava bem evidenciado no curta, né? Foi bem legal. Você falou sobre os desafios. Esses são 2 questões que eu acho que são as mais desafiadoras quando se produz um filme para crianças. O primeiro, de você conseguir entrar no mundo da criança e não você impor o seu mundo à criança, né? E o segundo
é você conseguir respeitar uma frase que, para mim, é um lema que foi escrita pelo C.S. Lewis, o autor inglês que escreveu Crônicas de Nárnia, né? Ele falava que um bom livro para crianças tem que ser um bom livro para adulto. Então, às vezes em que eu fiz um filme infantil, eu estava também preocupado em fazer com que ele fosse adequado, apropriado para uma criança, mas que fosse algo interessante também para um adulto. Espero que eu tenha conseguido. Ótimo, muito bom mesmo. Bom lema, um ótimo lema. Continuem, queridos. Agora a gente vai abrir para as perguntas da turma mesmo, né, Gabriel? E aí tem algumas no chat, mas a Ivanise levantou a mão. Você quer fazer a sua pergunta agora, Ivanise? Que aí depois eu leio as do chat. Quem fez no chat e puder fazer oralmente, eu prefiro, tá? Quem puder fazer oralmente, tá bem, gente? Prefiro do que no chat. Eu gosto de ouvir a voz de vocês, de ver as carinhas de vocês, tá? Mas pode falar, Ivanise. Bem-vinda. Boa noite. Obrigada, Guiomar. Obrigada, João Batista, pela presença. Eu vou fazer uma pergunta, mas antes eu quero fazer um breve comentário que eu te achei muito parecido com o personagem Mussum da Grande Família. Achei assim, na hora que eu olhei, assim, gente, esse rosto é parecido. A gente estava até comentando no grupo, as meninas também teve a mesma percepção. Mas, enfim, eu gostei muito do vídeo, achei um resgate muito bacana, não conhecia, da questão das lendas, e também ali, o que me chamou a atenção, e eu até me identifiquei muito, com a avó da Tampinha, em relação aos chás, os vidrinhos que ela tem lá com as folhas, com as ervas, porque eu gosto muito, né, de fitoterapia, eu tenho um monte de vidrinho no meu armário com um monte de ervas, e no meu trabalho o pessoal me apelida de raizeira. Lá vem a raizeira com algum chá. Que aí fala assim, nossa, tô passando por isso. Fala assim, gente, toma chá disso, vai tomando, acompanha com a prescrição médica, é muito bom para isso, é bom para aquilo, e funciona mesmo. E eu gostaria de saber, assim, se para esse vídeo, além do livro, se você teve alguma referência mesmo, ou de infância, alguma avó que você conhece, que gosta dessas questões, porque eu falo que são saberes que a gente está perdendo mesmo, né? Que eu, quando criança mesmo, antigamente, não tão antigamente assim, a gente tinha muito esse cuidado com as ervas, com garrafadas, com chás, essa brincadeira na mata. Eu sou muito ligada mesmo na floresta, eu moro em Catas Altas, bem no pé da serra, e eu sou técnica em turismo, eu trabalho como guia de turismo, o turismo pedagógico, ecológico, né? Eu gosto muito desse trabalho ali na mata, estou sempre na mata, e eu gosto muito dessas questões. E isso é o que me chamou a atenção, esse resgate, que a gente vê mesmo esse resgate ali. Eu queria saber se você teve alguma influência e alguma memória afetiva de infância, ou até mesmo da vida adulta, nesse ponto. Não, Obrigada. especificamente não. Essa questão da manipulação de plantas, isso aí está no livro da Ângela Lago, já. O que eu fiz foi tentar dar uma característica visual para isso. Foi transformar o que estava no texto dela em algo visível, em cenário. Agora, assim, é claro que apareceu ali também as minhas lembranças de vó, de fogão a lenha, e a minha família, ela veio do interior. Então, assim, a minha infância, embora tenha sido em Belo Horizonte, trazia toda essa carga, assim, de imagética, né, do interior de Minas, né? Mas, especificamente sobre essa questão das plantas, isso aí está no livro da Ângela Lago. Beleza, obrigada. Por nada. Então, gente, a próxima pergunta é do Tiago Túlio. Ele gostaria de saber de você, João, quais foram as obras que te marcaram na trajetória como escritor.
Bom, sempre fui um leitor muito curioso, assim, eu sempre gostei de encontrar novos autores e sempre estive aberto para ser influenciado por eles. Eu não me importo de ser influenciado, desde que sejam boas influências. Então, eu estou sempre... A minha lista de autores ela é muito grande, né? Tanto brasileiros quanto estrangeiros. Mas tem alguns autores que, ao longo do tempo, eles estão sempre, e eu estou sempre relendo livros deles, estou sempre tentando descobrir novas edições, né? Que são principalmente o pessoal ligado ao realismo fantástico, ao realismo mágico. José J. Veiga, Murilo Rubião, Lígia Fagundes Telles, que, embora tenha tido uma carreira bem diversificada, mas ela tem muitos contos nessa linha do realismo mágico, contos fabulosos. O norte-americano Ray Bradbury, que é uma grande influência que eu tive desde novo, né? Enfim, acho que esses aí seriam os autores que mais me influenciaram, assim. Você tem uma forte vinculação com a ficção científica também, né, João? Tem. O Ray Bradbury, não por coincidência, ele também trafegava entre a ficção científica e o fantástico, assim. Então, embora eu goste de outros autores de ficção científica, como Philip K. Dick, Arthur Clarke, acho que a influência do Ray Bradbury, assim, foi muito forte também nisso, assim. E, claro, eu tenho a minha influência do cinema, que essa é bastante intensa, né? E é uma influência bem diversificada. Por exemplo, há muito tempo eu considero como os dois autores, os dois diretores que mais marcaram assim, a minha formação foram dois cineastas extremamente opostos. O italiano Roberto Rossellini, que era do neorrealismo italiano, logo depois da guerra, que foi quando se começaram a fazer filmagens na rua, filmagens com não atores, mostrando tentando mostrar a realidade da vida, principalmente da população mais pobre na Itália, né? O Roberto Rossellini é um dos dois cineastas que mais me influenciaram, ao lado de Steven Spielberg, que é o oposto absoluto, né? Você sabe que nem tanto, né? Você lembra do filme Milagre em Milão, do Roberto Rossellini? Sim. Eu acho que Steven Spielberg pegou aquela cena no ET dos meninos voando de bicicleta do final do filme do Roberto Rossellini, essa relação, que é maravilhoso, né? Que são quando todos os sem terra, né? Os sem casa da cidade começam a voar nas vassouras. Você lembra disso? Para fugindo da polícia, né? Sabe? Que a minha filha interpretou tristemente como eles tendo morrido, sabe? E todo, mas assim pode ser outra interpretação mesmo, né? E é um nada realista do Roberto Rossellini, né? Eu achei que o Spielberg bebeu direitinho, tanto Spielberg quanto a série Harry Potter, né? O filme tem um filme do Harry Potter em que eles voam com vassouras também, né? Os meninos do colégio. Sim. Então é isso, né? Eu acho que o Roberto Rossellini marcou também o Spielberg. Mas desculpa, gente, estou entrando no tempo da turma. Quem mais quer fazer pergunta? É uma relação interessante. E tem um outro filme que me influenciou muito, né? E como foi um que eu vi, eu era novo, e ele entrou muito forte no meu imaginário, né?
que é Star Wars, né? Aquela construção épica, aquela construção de fantástico, de fantasia, né? Aquilo me influenciou muito, né? Inclusive, no Malditas Fronteiras tem uma luta de espadas, né? Que acho que no meu subconsciente estava lá o Luke Skywalker e o Darth Vader em vez dos personagens. Ótimo, maravilhoso. Acho que os meninos conhecem também, né, o Star Wars. Mesmo que seja em remakes, em refilmagens. Vamos lá, turma, pode continuar? Grupo. Então, a próxima pergunta é da Giovana, mas, de certa forma, é muito parecida com a do Tiago, então já foi respondida, né? Que é essa questão da inspiração. E aí tem a pergunta da Marina, que é a seguinte: ao pesquisar sobre os curtas que já produziu, percebi que o senhor ainda não produziu nenhum conto ou escrito seu. Você nunca teve curiosidade em transformar em longa ou curta um texto próprio? Essa foi a pergunta da Marina Gabriela. Essa é uma questão que eu costumo discutir com a minha analista, mas de uma forma ou de outra, assim, embora eu queira fazer adaptação de algum conto meu, nunca coincidiu, porque no cinema, se a produção de cinema depende fundamentalmente no Brasil ou de construção de parceria com grandes produtoras internacionais, que é um processo bem complexo, ou de obtenção de dinheiro em editais públicos, né? E até agora sempre coincidiu fortemente de eu conseguir aprovar os projetos baseado em textos dos outros, né? Então, uma hora eu ainda espero conseguir filmar algum dos meus próprios textos. Ótimo. E aí a próxima pergunta, João, é da Carolina, que é a seguinte: eu gostaria de saber como é a sua relação com a tecnologia, se você escreve rascunho à mão ou no computador. Quando eu comecei a escrever, ainda não existia computador. Eu escrevia à mão, com caneta azul, caneta esferográfica azul, e tinha que ser num papel que hoje acho que nem se encontra mais, chamado papel jornal, que era um papel era igual o papel sulfite, igual o papel A4 normal, só que ele era meio amarelado, assim. E ele era mais barato, era um papel mais simples. Se eu pegasse uma folha em branco, bonitinho, eu não conseguia escrever. Se eu pegasse um caderno, eu não conseguia. Tinha que ser papel jornal, caneta esferográfica azul, e só depois que eu passava ali para o datilografando, na máquina de escrever. Aí chegou o computador, eu continuei escrevendo à mão, em papel, jornal, com caneta, e copiando tudo para o computador depois. Aí as revisões finais, aí eu fazia já no computador. Até que eu comecei a escrever meu primeiro romance, Patagônia. Fui fazendo no papel, normalmente, tudo manuscrito, até que chegou uma hora, o romance ele tem umas 250 páginas, mais ou menos. Eu já estava perto da página 100, olhei para aquele tanto de papel escrito à mão, que eu sabia que eu não estava nem na metade da história ainda, e a minha letra não é uma letra muito fácil de entender, inclusive por mim mesmo. Aí eu falei, não, eu não vou conseguir ficar passando isso tudo a limpo depois no computador. Acho melhor eu tentar me convencer a escrever no computador. Aí eu peguei, passei a limpo tudo que eu já tinha escrito e terminei o romance no computador. Daí em diante eu só faço no computador. À mão, raramente eu escrevo. Interessante. E tem aquela questão também, né, é perigoso perder, né, os manuscritos, ou Sim. Na hora de reescrever muda um pouco a história ali. Esse também é o desafio e a grandiosidade da história, né, dela poder mudar também a qualquer momento.
E ainda Achei. tinha o desafio de eu entender o que eu escrevi, que nem sempre eu entendi. A próxima questão é da Gabriela, que ela pergunta. Ela Na comenta. verdade, foi só um comentário mesmo. Ela comentou. Quer falar, Gabriela? Pode falar você mesma, Gabriela. Quanto mais vocês falem, melhor, tá, queridos? Tá. Por favor. Não era só um comentário que eu fiz a respeito do curta, é que eu falei que a estética me lembrou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que passava na TV, acho que era na Globo que passava. A imagem, assim, a questão da avó também, que tinha a avó, esqueci o nome dela agora, do Sítio do Pica-Pau Amarelo. E aí me lembrou, assim... A Dona Benta. Isso, a Dona Benta. A Dona Benta, aí tinha a Dona Benta, a Emília, né, a Narizinho. Aí me lembrou, assim, a história, a cena, a imagem, assim. Não sei se por causa da época também em que foi feito. Certamente tem uma relação, porque o Sítio do Pica-Pau Amarelo e a obra do Monteiro Lobato teve uma influência muito grande em várias gerações de leitores brasileiros. Isso certamente teve uma influência na Ângela Lago, quando ela passou a construir a sua obra, e com certeza teve uma participação na minha... de como essas cenas, essas imagens estão construídas no meu subconsciente, né? Então, acho que a sua percepção está correta. Acho que o Sítio do Pica-Pau Amarelo teve uma participação muito grande na construção desse imagético do interior, do imagético da fantasia brasileira, né? Sim. E, principalmente para as gerações anteriores, né? Eu queria te perguntar sobre o curta, assim, a menininha, você já a conhecia? Que a avó é uma atriz mineira conhecida, né? Mas a menininha, quem é? A menininha é a Júlia de Victor. Foi feita uma série de testes com várias crianças, né? E ela, quando eu via o jeito dela, a forma como ela se colocava diante da câmera, assim, eu falei, é essa a Tampinha. E depois, inclusive, ela participou do meu filme seguinte, infantil, que foi As Fadas da Areia, né? Acho que foi a atuação da Júlia de Victor, assim, ajudou muito o filme a ganhar um ar assim de inocência, de magia, né? Acho que foi uma presença muito importante no projeto. Com certeza, ela é muito especial mesmo. E me deu muita vontade de ver outros filmes seus, João, mas é muito difícil a distribuição também, né? Não é só fazer o filme que é difícil, né? Sim. Fala um pouquinho sobre isso. Assim, existe um mercado assim bem alternativo para exibição de curtas-metragens, assim. Então, e os filmes, eles conseguem, apesar de ser difícil, durante algum tempo, eles conseguem determinados espaços. Por exemplo, um Ano Novo Danado de Bom, durante 3 anos, ficou na grade da TV Cine Brasil, né? Passava lá mensalmente o filme, né? E aí, depois que passa essa fase em que o filme, mal ou bem, consegue achar alguns espaços comerciais, aí normalmente a gente disponibiliza o filme para ser exibido livremente, como está acontecendo agora com Tampinha, né? E em breve deve acontecer com os outros também. Tomara, tomara. Todos vamos nos beneficiar, então.
Gente, quem mais? Perguntas aí? Pode falar, Luiz. Boa noite, gente. Vocês me escutam direitinho? Sim. João, boa noite. Eu queria fazer uma Boa pergunta noite. para você, assim, que dica você dá para quem tem vontade de escrever, assim como você? Escrever. Acho que essa Simples assim, né? Não, são duas, na verdade. Escrever e ler, né? Ler bastante, ler autores diferentes, ler propostas diferentes e escrever, né? Não acho que, pelo menos para mim, assim, esse foi o caminho, tá? Foi sempre o de estar buscando encontrar textos que me motivavam a tentar fazer alguma coisa parecida ou diferente, mas eram textos. Eu sempre estava atrás de textos que me provocavam, né? Então, acho que eu perceba seriam esses dois caminhos: ler e escrever, né? E A palavra reescrever. alimenta, né? Reescrever é algo também fundamental. Acho que a palavra alimenta, né? Você falando isso, eu tô pensando assim, como é que, né, é fundamental. Sim, Acho que sim. Eu, é às o vezes, caminho passo mesmo. por períodos de entre-safra. Agora já tem algum tempo que eu estou num, por exemplo. É um período em que eu tento ler muito, ler bastante, para ver se, com aquela alimentação, pegando aí o seu termo, eu desencadeio a minha produção, tá? Ótimo, obrigada, viu? Eu que agradeço. Quem que fez essa pergunta? Apareceu aqui muito rápido o nome para mim Luísa. na tela. Hã? Luísa. Luísa. E Luísa. Luísa Fernandes. Luísa Fernandes, tá bem. Vamos continuando, gente. Nós temos ainda alguns minutinhos só para conversar com o João, mais 15 minutos. Vamos lá, quem mais quer colocar alguma pergunta? A Letícia levantou a mão. Pode falar, Letícia. Letícia, por favor. Boa noite aos colegas, a professora, ao João. Boa noite. Eu gostaria de perguntar, porque assim, eu sempre gostei muito de contos infantis e desde pequena, né, na minha casa, né, os meus pais cultivaram esse gostar em mim, né, com os livros infantis. E aí eu fiquei me perguntando, né, é uma pergunta mais pessoal, né? Nos dias atuais, né? Principalmente com esse uso cada vez maior das tecnologias, né? E muitas pessoas falam nesse desuso, talvez, dos livros, né? Dos livros físicos. Qual que você acha que é o futuro da literatura infantil, por exemplo, no nosso país, né? Se ainda tem espaço, ou se é preciso realmente se adaptar, ou manter essa questão do livro físico, né? Que para mim ainda é a forma mais gostosa, né? De se ter contato com a literatura, que pela internet, às vezes PDF, eu detesto, eu gosto de, às vezes, ler, né? Às vezes até colocar anotações, mesmo que sejam livros infantis mesmo, que às vezes remontam, né, a outras histórias que nós temos. E aí essa é uma pergunta, né, qual que você acha que seria esse futuro da literatura infantil no Brasil, se o uso do livro físico realmente vai chegar um momento que ele não vai ser mais utilizado? É uma pergunta mais pessoal. Bom, embora eu de vez em quando frequente a ficção científica, não sou muito bom em fazer prognósticos. Então, assim, não sei qual que é o futuro da literatura no Brasil ou no mundo. Mas
eu tenho a impressão de que cada vez mais a gente vai ter uma segmentação ou uma diversificação de comportamentos. Então, você tem uma quantidade muito grande de adultos, né, de pais que estão levando os filhos para um mundo onde só existe tecnologia e contatos e experiências virtuais, né? Quer seja nos games, quer seja em textos no Kindle, no celular. E existem pais e adultos que vão continuar trazendo para a criança essa experiência de ter o contato com o livro físico, né? Eu me coloco numa situação parecida com a que você descreveu. Eu tenho dificuldade para ler textos de ficção, principalmente no Kindle, no computador, no celular. Consigo ler só ensaios, né? Eu sinto falta do livro como um acessório ao meu processo de imaginação, de criação de uma fantasia em torno do texto que eu estou lendo, né? A frieza da luz do celular, da luz do leitor digital, interfere na minha capacidade de entrar no texto. Então, assim, eu acho que essas duas situações vão continuar existindo. É uma questão de qual opção cada adulto, cada professor, cada pai, cada mãe vai ter diante dessa situação. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Acho que, na Respondendo. verdade, eu não saberia responder a sua pergunta. Obrigada. Mais alguma questão? Eu gostaria de perguntar uma última coisa também. Tudo bem, João? Prazer, meu nome é Ana. Prazer. Eu faço artes cênicas na UFOP e eu queria saber se você tem algum projeto relacionado ao teatro, se você já tem algum texto para o teatro, se te interessa essa parte, como que são os próximos projetos? Bom, eu confesso que eu não tenho uma relação muito próxima com o teatro, né? Não sou um frequentador assíduo de peças, não tenho o hábito de ler peças, né? É uma limitação minha, né? É o mesmo que acontece, por exemplo, com poesia. Eu gosto muito de poesias, mas não tenho hábito de transitar no mundo da poesia. A única poesia que eu escrevi até hoje foi uma poesia falando que eu não sei fazer poesia. Então, eu nunca pensei em escrever uma peça de teatro, o que não quer dizer que algum dia eu possa enveredar por esse caminho, mas até hoje ainda não me aproximei desse universo, tá? E é um universo que eu não conheço o suficiente, tá? Como eu disse, é uma limitação minha. Entendi, obrigada. Eu que agradeço. Tem alguém Mais com a mão alguma levantada questão, aí. gente? E quais seus próximos projetos em livro, João? Isso eu gostaria de saber. Assim, o que você está escrevendo algum livro agora? Como é que Não, eu estou prestes a começar uma nova coletânea de contos, mas não, eu estou saindo de uma longa entre-safra, né, de alguns anos, né, e estou buscando publicação de alguns trabalhos meus que já estão aí na gaveta, esperando há algum tempo, né.
não sei quanto que isso vai acontecer, mas estou tentando publicar. São 2 livros. Um é uma coletânea dos meus contos que não saíram em livro, ao longo dos meus 40 anos de atividade. E É mais um difícil pequeno... publicar contos, você sabe, né? Muito mais difícil. As editoras não aceitam, assim. Não. Né? Mas isso sempre foi assim, né? Assim, desde que eu comecei a entrar no mercado editorial, a resistência aos contos assim, sempre foi muito forte. E tem uma novela mais antiga que eu estava trabalhando na revisão, na longa revisão dela, e pode ser que ela saia aí esse ano, mas nada certo ainda. Mari, então, você quer contar um pouquinho para a gente sobre ela? Sobre essa novela? É uma novela que se passa bem, é uma novela pequena, então se eu falar muito eu conto a história toda. É uma novela que se passa em Belo Horizonte, na época da demolição de parte da Lagoinha e construção dos viadutos ali da área da rodoviária, Lagoinha, né? De um homem que vem para Belo Horizonte procurar o filho dele nessa cidade que estava em processo de destruição e construção simultâneas. Assim. Em Minas Gerais seria isso. Assim. Ótimo, que interessante. Parece. Não tem nada de realismo mágico, nada de fantástico. Que, aliás, é uma característica que já me apontaram e eu não sei explicar. Meus contos, a maioria ou tendem para o realismo mágico ou para a ficção científica. Meus romances tendem para o realismo. Curioso isso. Eu não tenho explicação para isso. Sim, os contos são incríveis, são muito, muito, muito fortes também, né? Mas sempre, sim, com uma pegada da ficção científica ou do realismo mágico mesmo, né? Sim. Talvez você devesse tentar algum nessa linha do realismo mágico na novela, né? Tentar no romance, né? Alguma experiência nessa linha também. Sempre tem uma espera, né? Entre os editores internacionais de um novo nome na literatura latino-americana no realismo mágico, né? Sempre há uma expectativa nesse sentido, né? Sim. Você já tem uma pegada por aí, né? É um desafio, assim, mas eu sou muito dependente das ideias que aparecem. E já tive 2 vezes encomenda de um romance de ficção científica por pequenas editoras que atuam nesse nicho e não saiu. Mas é o caminho. Eu estou vendo que tem 2 pessoas levantando a mão ali, não sei se isso está valendo. Comentários? O grupo pode reportar os comentários? Então, acho que a Kênia levantou a mão para falar rapidinho e a Ivanise. E aí depois acho que a gente pode fechar, né, gente, do grupo. Eu tenho uma pergunta para fazer, meninas. Tá dando para ver direitinho? Eu vou tentar ser breve na minha pergunta. Sim, mas é que eu achei muito interessante no texto Malditas Fronteiras a riqueza de detalhes que você traz no texto e que acaba aguçando o nosso imaginário. Eu sou da pedagogia, então a gente se relaciona muito com esse detalhismo na educação infantil, né? É muito interessante nessa área. E eu queria te perguntar, que você até citou ao longo do encontro, né, que as suas leituras e a sua curiosidade, eles foram processuais na escrita do conto e na escrita também do texto. Eu queria te perguntar como você lida com as diferentes transformações do mundo que acabam, né, nos dando mais curiosidades, e como você, com tantas informações assim, interessantes, você faz esse recorte para colocar nos detalhes do seu livro. Acho que o som deu uma falhada aqui, eu não ouvi a sua pergunta integral. Pode repetir, Kênia, por favor?
Posso sim. Só pergunta, não precisa repetir. Eu queria te perguntar como você lida com as transformações do mundo, que como um tecnológico a gente tem muitos detalhes, muitas coisas interessantes. Como você faz esse recorte para colocar nos seus livros? Bom, a primeira coisa... Como é que você lida com as transformações tecnológicas, né? Como é que com essa velocidade de reposição de novos elementos tecnológicos nesses livros de ficção científica sobre... Bom, a primeira observação sua aí sobre a questão dos detalhes, acho que eu concordo com você, meus livros são, meu texto, ele é muito detalhado, e parte desse detalhe tem a ver com a minha relação com o cinema, né? Quando eu estou escrevendo, é como se eu tivesse com uma câmera na mão, minha sensação é de que eu estou com uma câmera na mão e que eu quero mostrar para o leitor, para o espectador, tudo que eu estou vendo, de forma que ele consiga enxergar aquela cena, enxergar as ações com os detalhes que alguém veria num filme, veria no cinema. Então, eu tento pilotar o texto como se ele fosse um filme, né? Então, concordo inteiramente com o que você apontou sobre os detalhes. Com relação às transformações, eu acho que, como muitos escritores, eu escrevo sobre aquilo que me perturba, né? Então, você perguntou como que eu penso, pelo menos que eu entendi, como que eu seleciono a questão das transformações para isso entrar no meu texto. Em geral, eu escrevo sobre as transformações que me incomodam, as transformações que me perturbam, né? E dentro de uma visão de futuro, aí, que a Guiomar mencionou, a ficção científica, eu tento sentir como que o ser humano se sentiria, se comportaria dentro desses novos mundos que vão sendo construídos aí em progressão geométrica. Não sei se eu respondi. Respondeu sim. Muito obrigada. Bonita a sua resposta, João. Agora tem mais uma pessoa para falar? Última pergunta. Quem que levantou a mão? Eu não estou conseguindo ver aqui. Sou eu. Foi Ivanise? Eu gostaria de saber a minha pergunta é saber o que você acha da conteúdo de literatura infantil contemporâneo, obras como O Irmão de Jorel, que apesar de ser uma série de animação, foi baseada num diário, tem livros sobre, Historietas Assombradas para Crianças Malcriadas, eu não sei se você conhece. Gostaria de saber o que você espera desse cenário. Olha, eu confesso que eu não tenho um conhecimento muito detalhado da literatura infantil contemporânea, né? É uma área que eu acompanho, mas não acompanho tão intensamente quanto a literatura adulta, né? Mas o que eu sinto é que cada vez mais a literatura brasileira está entrando num processo grande de diversificação, né, em todos os aspectos. Então, estão sendo abordadas temáticas, visões cada vez mais diversificadas, mais diversas. Eu acho que isso é importante, né, para se ter um leque cada vez maior de opções para o público infantil. Não vou me estender muito, porque, como eu disse, não é uma área na qual eu trafegue, até porque eu não tenho nenhum texto infantil publicado, né? Então, não é uma área que eu acompanhe mais de perto. E eu achei interessante o interesse dos alunos por essa área interessante. Né? Tomara que alguns se aventurem a escrever, né, para crianças, quem sabe, né? É isso.
Então, João, nós chegamos ao fim, né, do nosso debate com você, da nossa conversa com você. Eu tenho gostado muito, tenho achado muito gratificantes esses encontros, não sei se eu te falei, porque os alunos têm oportunidade de ler alguma coisa do autor, né? Na maioria dos eventos isso não acontece, a gente só encontra o autor, só vê o autor, mas não lida com os textos. Então, essa é uma oportunidade assim, maravilhosa que a gente teve de entrar em contato com seus textos e com o seu filme, né? Então, é isso. Eu espero que eles continuem, né, a ler sua obra, a procurar seus livros. Né? Eu vou continuar sempre. Pode contar comigo entre uma de suas admiradoras. Tá? Adorei Malditas Fronteiras. Né? É isso, espero que um dia seja filmado por você, tá? Amém. Guiomar, obrigado pelo convite, tá? Agradeço a todos vocês que participaram aqui desse encontro. Concordo com a Guiomar de que é uma situação bastante recompensadora, bastante gratificante para um autor, quando a gente pode conversar com alguém que sabe o que a gente escreveu, né? Porque aí a conversa não fica no genérico, no intocável, né? É bom também quando a gente ouve elementos, opiniões, nas quais que são novidade para a gente, né? Que a gente nunca tinha pensado, né, nessas relações, né? E cumprimento vocês assim, pela forma como esse trabalho está sendo conduzido e desejo que cada vez mais vocês se aprofundem, se aproximem da literatura, do consumo literário, do fazer literário, né, da reflexão sobre a literatura, que existe, está cada vez mais claro que a gente tem uma sociedade para construir, que a nossa sociedade não está pronta, que tem muitas coisas para serem transformadas, não só na tecnologia, né? Na interação, na convivência com as pessoas. E a literatura, para mim, tem esse papel fundamental de ajudar a criar essa sustentação, porque a literatura tem várias acepções, tem vários caminhos, mas um que para mim é muito forte, que eu tento trazer na minha literatura, é a possibilidade de conhecimento, de compreensão, de criar pontes com o outro, né? Através da literatura, eu consigo ter um contato não só com o autor, mas com os personagens representados por aquele autor. E, dessa forma, eu consigo me aproximar do outro na vida real. Eu consigo tentar compreender as pessoas que estão em outros segmentos, em outras situações diferentes da minha. E aí, quanto mais se lê, quanto mais se estuda, quanto mais se produz literatura, eu acho que isso fermenta essa possibilidade de transformação da sociedade. Então, parabéns, continuem. Foi muito bom estar aqui conversando com vocês. Muito obrigada, João. Tenho certeza que eles vão levar também essa sua reflexão, né, para casa. Assim. Muito obrigada mesmo. É isso mesmo. Ler é transformar, né? Se tem alguma possibilidade de transformar o mundo, eu também acredito, como você, que é através da leitura, né? Da leitura, da reflexão crítica sobre a realidade, né? Sim. Isso que a leitura traz. Então, obrigada e boa noite para você. Eu agradeço. Boa noite para vocês. Boa noite para todos os alunos também. Boa noite, Guiomar. Boa noite, João. Obrigada. Boa noite, obrigada a todos. Boa noite, obrigada. Boa noite, gente. Boa noite, João. Obrigada. Boa noite, gente.